Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. E já estamos indo aqui para a lição de número 5, cujo título é Amando e Resgatando a Pessoa Desgarrada. O texto áureo se encontra em Lucas capítulo 15, versículo 7, que diz: Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E a verdade prática de Jesus é o bom pastor que deu a vida para resgatar suas ovelhas, as quais estavam desgarradas e distantes de Deus. Então, esse versículo que eu li do texto áureo se encontra em Lucas capítulo 15, versículo 7, e, na verdade, o capítulo 15 de Lucas é o capítulo dos perdidos, né? Da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho perdido. Convidamos você a permanecer conosco, eu e o pastor Fábio já estamos aqui para dar início ao debate e voltamos em seguida. Queridos telespectadores, telespectadoras do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos aqui, eu e o professor José Roberto, para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, estamos estudando as parábolas de Jesus e hoje, na lição de número 5, com o título Amando e Resgatando a Pessoa Desgarrada, vamos estudar mais duas parábolas de Jesus, a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. O capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas, como o professor José Roberto já colocou, é o capítulo dos perdidos. Eu também gostaria de acrescentar e dos achados, porque, na verdade, são achados e perdidos. A ovelha foi perdida, mas depois foi achada. A dracma que tinha sido perdida, depois foi achada. E o filho pródigo, que tinha se perdido para longe do pai, também depois foi achado. E na lição de hoje, a ênfase que não está na parábola do filho pródigo, mas nas duas primeiras parábolas do capítulo 15 de Lucas, que é a da ovelha perdida e da dracma perdida, mas todas três falam do mesmo assunto, da mesma coisa. E eu gostaria de chamar a sua atenção, aqui na introdução da nossa lição, para o contexto que inspirou Jesus a falar a respeito dessas parábolas. Então, aqui em Lucas, no capítulo 15, versículos 1 e 2, diz assim o texto sagrado: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, a gente vê e observa aqui que os fariseus e os escribas, que eram religiosos legalistas na época de Jesus, eles estavam ignorando Jesus porque Jesus recebia publicanos e pecadores. Os publicanos eram cobradores de impostos, que cobravam imposto para o governo romano e era considerado pelos judeus como traidores da nação e, de modo geral, todos os judeus detestavam os publicanos. E tinha pessoas lá que eram, aqui nos evangelhos a gente vê em várias situações, chamadas de pecadores. E essas pessoas chamadas de pecadoras, também a Bíblia não entra em detalhe que tipo de pecado essas pessoas cometem, mas provavelmente é uma expressão genérica para se referir a pessoas de um comportamento, de uma vida, de costumes diferentes e reprovados pela religião judaica. E Jesus estava comendo com essas pessoas, Jesus se achegava a essas pessoas porque ele mesmo disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido e a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens indistintamente.
porque Deus ele quer salvar a todos. Então, Jesus se relacionava com todas as pessoas, até mesmo porque também os doentes precisam de médicos, né? Todo mundo precisa ter acesso à palavra de Deus. Então, eles murmuraram contra Jesus, porque Jesus recebia, eles gostavam de segregação, de separação, se achavam muito santos, esses fariseus e escribas, a ponto de se separar de pessoas que eles consideravam espiritualmente inferiores, para não querer se contaminar. Mas Jesus recebia essas pessoas e para poder Jesus ilustrar esse amor que ele tinha por todas as pessoas, inclusive por publicanos e pecadores, ele contou essas 3 parábolas aqui do capítulo 15 de Lucas, né? Mas vamos enfatizar aqui apenas as 2 primeiras, que é a da ovelha perdida e da dracma perdida. Então, no tópico 1 da nossa lição, interpretando as parábolas da ovelha e da dracma perdidas, a gente vê aqui que Jesus, né, na sua parábola, ele ilustra a busca pelo perdido. Uma ovelha perdida é um símbolo do descuido e desatento pecador que anda sem rumo e afasta-se totalmente de Deus. A ovelha se perdeu, se afastou de Deus. E aqui eu lembro de Provérbios 14 e 12, que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele são os caminhos da morte. Então, às vezes, tem ovelhas que estão no caminho direito, mas que toma determinados caminhos, achando que é o melhor, que é bom, mas não sabe que no final é o caminho de morte. Por isso que o escritor aos Hebreus diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo, antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, professor José Roberto, a ovelha, ela estava perdida, mas antes ela estava achada, vamos dizer assim, antes ela estava no aprisco, na companhia das demais ovelhas, gozando do cuidado do pastor, mas ela tomou outro caminho que, como diz lá em Provérbios, parecia direito, mas no final era um caminho de morte, e daí a necessidade do pastor ir atrás dela. Isso mesmo. E nós temos, pastor Fábio, no capítulo 10 de João, justamente a revelação que o próprio Jesus dá do verdadeiro pastor. Ele diz que é o bom pastor, e o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então, a partir desta parábola aqui de Lucas, capítulo 15, Jesus está ensinando a importância que o pastor tem na preservação da vida das suas ovelhas. Então, o pastor, ele se angustia, ele sente e ele não mede esforços para resgatar as ovelhas perdidas. Então, esta parábola, como o pastor Fábio já destacou, está no ambiente ou no contexto da religiosidade farisaica, dos escribas, que eles mesmos não se reconheciam como ou enquanto pecadores. Eles achavam que eram melhores do que todo mundo por causa da condição religiosa. Então, essas parábolas aqui, tanto a parábola da ovelha perdida, quanto da dracma perdida e do filho perdido, elas estão nesse contexto da religiosidade farisaica. Então, é uma censura que Jesus faz àqueles religiosos. No ponto 1.2, Jesus conta uma parábola, e que está lá em Lucas capítulo 15, versículo de 8 a 10, e que o comentarista destaca aqui, que é a parábola da dracma perdida. Então, a dracma era uma moeda grega, compatível com o denário romano, e é bom que a gente entenda o contexto, né, inclusive o contexto econômico da época. Essa mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma, ela teria perdido, em tese, 10 dias de trabalho agrícola. Isso porque uma dracma era equivalente a um dia de serviço, o pagamento de um dia de serviço. Aí você entende, você de repente aí perde uma moeda de 10 centavos, 25 centavos,
e você acha que não é coisa de muito valor, mas imagine você perder uma moeda que equivale a um dia inteiro do seu trabalho. Então essa é a condição dessa mulher nesta narrativa, nesta parábola que Jesus contou, e por isso essa mulher, ela tem toda uma preocupação, ela acende a lâmpada, ela varre a casa e ela procura com diligência essa moeda perdida, e quando ela acha, né, ela se alegra. Então daí o sentido e o valor que essa dracma tem. Não era uma coisa de menor valor. O que é que Jesus está destacando nessas parábolas? O valor da vida humana, da alma, da dignidade humana, do pecador, daquele que está distante de Deus, até porque Jesus veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Nos tempos de Jesus, os religiosos, fariseus, escribas, eles censuravam Jesus justamente por causa da aproximação de Jesus com os publicanos. Jesus pregou várias vezes e perdoou prostitutas. Quando Jesus foi crucificado, ao seu lado estava um ladrão que se arrependeu, e Jesus disse: olha, hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, essa condição de boa nova, de evangelho que Jesus trazia para os pecadores, não era bem vista pelos religiosos daquela época. Então, por isso a importância dessa mensagem que Jesus traz para aquele tempo e que serve também para os nossos dias. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco, convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Queridos irmãos e amigos, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta com a nossa aula de hoje, lição de número 5, Amando e Resgatando a Pessoa Desgarrada. A nossa aula de hoje se baseia em duas parábolas proferidas por Jesus. Uma delas é a parábola da ovelha perdida e a outra é a parábola da dracma perdida. Na parábola da ovelha perdida, ele tinha 100 ovelhas, o pastor tinha 100 ovelhas, e uma se perde, uma é desgarrada do rebanho, e ele deixa no deserto as 99 e vai buscar aquela ovelha que se perdeu. Na outra parábola da dracma perdida, a mulher tinha 10 dracmas, 10 moedas, e uma delas se perdeu dentro de casa, e ela vai à procura, ela vai buscar aquela dracma que se perdeu. E aqui gostaria de chamar a sua atenção para uma verdade bíblica muito importante, é que todos nós somos individualmente valorosos diante de Deus. Todo ser humano tem valor diante de Deus. A Bíblia, ela defende muito a dignidade da pessoa humana. Então, a Bíblia não nos trata somente do ponto de vista coletivo, os judeus, os gentios, a igreja, o povo A, o povo B, o povo C, mas ela também nos trata de forma individual, específica. Cada um de nós, ser humano, é distinto um do outro. Então, cada um tem o seu valor diante de Deus. O homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, no relacionamento com as pessoas, e aí serve de lição e de aplicação para nós, como igreja e como cristãos, de não ver as coisas do ponto de vista numérico, de não ver as coisas do ponto de vista das massas, porque se aquele pastor fosse fazer apenas um cálculo aí numérico, perdeu apenas uma ovelha, ela só representa 1%, e se eu deixar as 99 aqui, pode acontecer de perder mais e não sei o quê. Ele não quis saber dessa contabilidade numérica. Nem tudo na vida é resolvido ou se explica por meio da contabilidade numérica. A gente precisa ter cuidado com o pragmatismo,
com pragmatismo, porque às vezes a gente faz um raciocínio muito numérico, pragmático, e às vezes a gente não dá o valor e a importância para o indivíduo, para as pessoas, principalmente para aqueles que estão mais precisando da nossa ajuda. Então, aquelas 99 ovelhas que tinham a companhia umas das outras, estavam num ambiente seguro, ela precisava, naquele momento, de menos atenção e menos cuidado do pastor do que aquela única ovelha, né, que se perdeu. Então, naquele momento, a prioridade era aquele pastor ir buscar aquela ovelha que estava perdida, né, e procurar até achá-la. Então, nós vemos aí que esse pastor, ele não desistiu daquela ovelha, ele não desistiu daquela pessoa. E no caso da parábola da dracma perdida, também vemos a mulher procurando com toda a diligência. Às vezes a gente despreza pequenas coisas, às vezes quando a gente tem muito uma coisa, despreza determinadas coisas e faz essa contabilidade numérica, mas aquela mulher, quando perdeu aquela dracma, ela acendeu a candeia e varreu a casa e buscou com diligência aquela dracma que perdeu até achar. Até achar. No caso aqui, o versículo 4 diz que o pastor buscou a ovelha perdida até que veio a achá-la. Então, a importância que tem da igreja, de todos nós no processo de evangelização, de discipulado, de cuidado com as pessoas, a gente não desistir de ninguém, não desistir de nenhuma ovelha que se perdeu, de nenhuma dracma que se perdeu, porque às vezes a gente é muito afobado, às vezes a gente quer resultado rápido, às vezes a gente quer que as coisas se resolvam logo, e a gente está vivendo em um mundo em que muitas pessoas não querem investir tempo, investir energia no outro, para poder ajudar o outro, resgatar o outro e achar. Então, professor José Roberto, nós temos aqui, nessas duas parábolas, essa lição importante de Jesus a respeito do valor e da dignidade da pessoa humana, e Deus nos vê não somente do aspecto coletivo, mas também individual. Isso mesmo, professor. E a gente lembrar também que essa é uma das principais características do cristianismo, da fé cristã, do evangelho, da boa nova que Jesus nos traz, que é a dignidade da pessoa humana. Nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, dentro de uma cultura mercadológica, as pessoas valem pelo que elas têm, ou justamente pelo que elas não têm, né? Por outro lado, num contexto da religiosidade, as pessoas são válidas pelo seu grau de moralidade, porque se apresentam de uma forma ou de outra, e às vezes os critérios são avaliados por elementos muito mais exteriores do que interiores, mas para Jesus, o que Jesus observa, o que Jesus vê nas pessoas é a sua própria condição humana, e os pecadores, no contexto de Lucas capítulo 15, no livro de Lucas como um todo, faz parte dessa teologia lucana, destacar a condição pecadora do ser humano, que já está lá nos textos também do apóstolo Paulo, e a necessidade que o pecador tem de arrependimento e de um encontro com Deus, e que a graça do Evangelho, ela alcança as pessoas indistintamente, que as pessoas têm valor, as pessoas são importantes para Deus. Às vezes a gente fica muito preocupado com a quantidade, quantas pessoas nós temos, e às vezes nós ficamos preocupados com digamos assim, com o nosso rol, a nossa quantidade, a nossa influência, e esquecemos às vezes de ver as pessoas individualmente, que aí Jesus destaca a importância de se considerar a ovelha perdida. É uma ovelha que se perdeu dentre 100. Nós temos uma dracma perdida que se perde
dentre de 10, e nós temos 2 filhos que um se perde, vai embora, mas a graça de Deus alcança essas pessoas. E uma coisa importante que é repetida nos textos dessas 3 parábolas é a alegria, nós vamos falar mais adiante, a alegria no céu pela salvação do pecador. E um segredo para a interpretação dessas 3 parábolas é o conceito de pecado, porque às vezes no contexto da religião e da moralidade a gente vê pecado, às vezes apenas pecados de ordem sexual, poderemos pensar assim, mas existem outros tipos de pecado. Paulo trata isso quando discorre sobre as obras da carne, lá em Gálatas capítulo 5, existe uma série de outros pecados e alguns de cunho espiritual e que às vezes as pessoas que estão muito apegadas à questão da religião, elas não se apercebem dos pecados de ordem espiritual. E são esses que eram mais cometidos pelos fariseus, pelos escribas, pelos doutores da lei dos tempos de Jesus. Bem, vamos encerrar mais esse bloco. Nós estamos tratando hoje aqui sobre as parábolas dos perdidos, né? Da ovelha perdida, da dracma perdida, e nós vamos fazer um breve intervalo, voltaremos logo em seguida para tratar aí do ponto 2 e vamos falar, eu e o pastor Fábio, a respeito da busca pela ovelha e pela dracma perdida e pelo filho perdido. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando as parábolas de Jesus, e hoje nós estamos aqui nos debruçando sobre as parábolas de Lucas capítulo 15, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido, né? Então, o segundo ponto da nossa lição trata sobre essa questão de buscar quem se desgarrou. Então, Jesus também nos dá um perfil, por assim dizer, neste capítulo 15, sobre o verdadeiro pastor. E eu já tratei aqui, fazendo referência a João capítulo 10, naquele texto que Jesus disse que é o bom pastor e que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, isso aqui serve também de orientação para que nós sejamos pastores reais, verdadeiros, e que a gente valorize individualmente as pessoas e para que a gente considere a necessidade que aquela ovelha que está se extraviando tem de atenção, de cuidado, de amor. E isso está reportado muito bem aqui, também na parábola do filho pródigo, que é essa condição do pai que está na expectativa de que o seu filho volte para casa. Então, é importante que nós, pastores, líderes da igreja, estejamos atentos a esta orientação que Jesus nos dá, para que nós não nos deixemos levar por essa onda meramente, quando eu digo meramente, porque eu não estou desconsiderando, meramente quantitativa, né? Que as pessoas só veem números, só veem quantidade e esquecem da qualidade. Eu tive um professor no curso teológico, pastor Fábio, um tempo atrás, que ele me disse uma coisa que pelo menos me chamou bastante a atenção. Eu não sei até que ponto pode ser verdade, mas pelo menos provoca uma reflexão. E ele dizia assim: quantas ovelhas um pastor deve ter no seu rebanho? E ele deu a resposta dizendo assim: até que ele possa chamar cada uma pelo seu nome, ou seja, que ele conheça cada uma delas. Então, nós vivemos hoje num boom aí de muitas pessoas que têm megas igrejas com muita gente, e às vezes a gente não se dá conta das pessoas individualmente. Nós perdemos recentemente o pastor Eugene Peterson, que foi um pastor de pastores e deixou um legado aí sobre a importância da gente tratar das ovelhas e cuidar das ovelhas. Então, esse é um momento importante, a partir dessas parábolas de Jesus, para a gente também refletir um pouco sobre a função do pastorado. Aí Jesus, ele é o modelo de pastor para todos nós. A Bíblia diz que
Jesus é o supremo pastor, o sumo pastor, é o pastor dos pastores e é o melhor modelo de pastor. E ele mesmo falou isso em João, no capítulo 10, versículo 1 em diante. Jesus falou, ele se identifica como o bom pastor, e o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, o pastor que conhece as suas ovelhas, o pastor que chama as suas ovelhas pelo seu nome, e ele serve as ovelhas, ele guia as ovelhas. Então, no tópico 2.1 da nossa lição, fala que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. A Bíblia fala que toda a humanidade é pecadora, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e que todos precisam de salvação e que Deus está disposto a salvar a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, conforme João 3,16. Também a Bíblia fala em 1 Timóteo 2:4, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Contudo, só serão salvas aquelas pessoas que crerem no Senhor Jesus Cristo, se arrependerem dos seus pecados e entregarem a sua vida a Cristo. Então, esta é a vontade de Deus e, uma vez se convertendo ao Senhor, a pessoa passa a ser ovelha do aprisco de Jesus. A pessoa passa a desenvolver uma relação com Jesus semelhante à relação de pai e filho e também semelhante à relação de bom pastor e ovelha. Jesus, como bom pastor das suas ovelhas, como nosso bom pastor, ele é incansável na sua tarefa de conduzir as suas ovelhas, né? Diz João 10:4, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então Jesus é o pastor que vai na frente, não manda as ovelhas ir, ele vai na frente, abrindo o caminho, mostrando a direção, mostrando o sentido, mostrando o caminho, orientando e guiando as suas ovelhas. E ele conhece as suas ovelhas, tem uma intimidade com elas. Diz o versículo 3 de João capítulo 10, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Quando o texto diz que Jesus chama pelo nome as suas ovelhas, o texto aqui está enfatizando a importância do conhecimento individual, pessoal, personalizado daquela ovelha. Então, Jesus, ele é o melhor exemplo de pastor, e em João, no capítulo 13, versículo 15, no episódio aqui do lava-pés dos discípulos, onde ele falou sobre a importância da humildade e tal, ele disse, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, Jesus é o nosso exemplo, não somente de humildade, mas também é o nosso exemplo de pastor. Ele é o nosso modelo, ele mandou que a gente fosse por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, mandou que a gente fosse fazer discípulos. Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, nós somos enviados por Jesus, nós não estamos fazendo a obra de Deus em nosso próprio nome, mas é no nome de Jesus. Então, como a gente faz a obra no nome de Jesus, então temos a responsabilidade de fazer como Jesus faria se tivesse nesse momento em nosso lugar. Então, o pastoreio de Jesus é feito com amor, pois ele trata as suas ovelhas com ternura e mansidão. E Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 em diante, ele fala, pastor José Roberto, sobre a importância dos pastores terrenos, né? Dos homens que Deus chamou para pastorear as ovelhas. Ele mostra como é que nós, pastores, devemos guiar o nosso rebanho, sempre se inspirando no modelo e no exemplo de Jesus. E uma coisa importante nessas parábolas, que a ênfase não é na perdição das ovelhas,
não é na perdição da ovelha, a ênfase não é na perdição da dracma, mas a ênfase é na diligência do pastor e da mulher em buscar a ovelha e a dracma perdida, e a ênfase é no achado e na alegria por ter achado. É isso mesmo. E o texto bíblico que eu sugiro aqui para a gente ler um pouco e refletir, 1 Pedro 5:1 diz: aos presbíteros, aos pastores que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, o pastor com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de revelar. E no versículo 2 ele diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, nós temos aí essa orientação que Pedro nos deixa, e aqui, com base no comentarista, né, o pastor Wagner Gabi, no comentário da revista, ele dá algumas orientações práticas a respeito de como resgatar a ovelha que se perdeu, inicialmente demonstrando interesse por aquela pessoa que saiu do meio do rebanho, evitar julgamentos. Pessoas, se você é um pecador, tal, já se aproxime da pessoa, traga a pessoa ao convívio, coloque a pessoa ao seu lado, acompanhe, demonstre amor, envolva as pessoas, não exclua, não deixe que as pessoas sejam controladas. Geralmente nas igrejas tem grupos de pessoas, já vi lá na igreja de Corinto, né, as panelinhas, então isso pode acabar deixando alguém excluída do processo. Ter o cuidado de nutrir, alimentar com a palavra de Deus, ao invés de, como os fariseus lá dos tempos de Jesus, ficavam colocando coisa na cabeça das pessoas, e nem eles mesmos eram capazes de cumprir, e queria que os outros cumprissem. Então, ao invés disso, alimente a pessoa com a genuína palavra de Deus, com a palavra de Deus que é boa, a palavra de Deus que é alimento, é a palavra de Deus que traz crescimento espiritual. Pois bem, nós estamos encerrando aqui mais um bloco do nosso programa. Convidamos você a continuar conosco. Teremos mais um bloco, voltaremos logo em seguida. Amados irmãos e amigos do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o quarto e último bloco da nossa aula de hoje, estudando a lição de número 5, amando e resgatando a pessoa desgarrada. Estamos aqui estudando este assunto com base na parábola da ovelha perdida e na parábola da dracma perdida, ambas ensinadas por Jesus para mostrar, para ensinar para nós o interesse, o amor e a compaixão de Deus por aqueles que se perdem. E também deve ser o interesse, o amor e a compaixão nossa da igreja por aqueles que se perdem. Nós devemos estar com o nosso sentimento, nosso amor alinhados com o amor de Deus. No tópico 3 da nossa lição, a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Eu gostaria de mais uma vez enfatizar aqui que nessas parábolas a narrativa não está dando muita ênfase ao motivo pelo qual a ovelha se perdeu, não está dando muita ênfase à questão da perdição dela. A ênfase é na restauração da ovelha perdida. A ênfase é no resgate dessa dracma perdida. Então, isso é muito importante. E aqui, no tópico 3.1 da nossa lição, o nosso comentarista aqui, inspirado na parábola da ovelha perdida, ele diz aqui que o reencontro do pastor com a ovelha, a questão da ovelha voltar com o pastor, isso exige arrependimento. Numa criação, vamos dizer assim, de ovelhas, literalmente, pode ser que até o pastor pegue a força, aquela ovelha que se desgarrou, e traga ela a força nos ombros, contra a vontade dela, mas na vida espiritual, o pastor de pessoas, quando as ovelhas são pessoas, o tratamento é diferente. Por quê?
porque Deus não salva ninguém à força, Deus não converte ninguém à força. Deus, a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se uma ovelha se desgarrar, Deus e nem a igreja vai trazer ela à força. Nós temos que amar, buscá-la, falar de Jesus para elas, falar que o amor de Deus é grande, está pronto a recebê-la de volta, mas a questão da ovelha voltar vai depender de uma decisão dela, de querer voltar, de resolver voltar, de se arrepender daquela condição em que ela está e buscar de Jesus esse apoio novamente, e sempre Jesus está pronto a perdoar. Jesus começou o seu ministério pregando, conforme, por exemplo, Marcos, capítulo 1, versículo 15, ele dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não há arrependimento, não há salvação sem arrependimento, não há conversão sem arrependimento, e arrependimento exige uma mudança de atitude. A ovelha perdida ter a atitude de se deixar ir ao encontro do Pai, de deixar que o Pai a traga em seus braços para juntá-la novamente ao rebanho. Então, sem arrependimento não há conversão. Então, isso é uma questão voluntária, é o amor de Cristo que nos constrange a voltar-se para Ele, e não o poder ou a força de Cristo que nos constrange a voltar para Ele. Então, aqui eu já aproveito a oportunidade até para orientar e aconselhar os irmãos, quando você estiver evangelizando, falando de Jesus para as pessoas, e aqui no contexto aqui, especialmente para aqueles que se desviaram dos caminhos do Senhor, não fique enfatizando as falhas e os pecados da pessoa, mas enfatize o amor de Deus que tem por elas, o amor de Jesus que tem por aquelas pessoas, e ao falar do amor de Deus, ao falar do perdão de Deus, naturalmente a palavra, como um martelo que esmiuça a penha, vai tocar no coração da pessoa, e a pessoa vai ter aquilo que a Bíblia diz, a tristeza segundo Deus que opera arrependimento para a salvação. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o amor de Cristo vai constranger o pecador a se arrepender dos seus pecados, e assim fazendo, Deus vai estar pronto e disposto a perdoar os pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que, ao texto sagrado, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Então, qualquer que confessar os seus pecados, vai ter os seus pecados perdoados por Deus. Versículo 7 de 1 João 1, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, professor José Roberto, qualquer ovelha que esteja longe do aprisco, se ela voltar-se para Cristo, com certeza Jesus a recebe. É isso mesmo. E aqui nós aprendemos nesse tópico 3.2 que Deus está disposto a perdoar, desde que a pessoa se arrependa. Lucas destaca ao longo da sua narrativa evangélica vários episódios nos quais Jesus perdoou pecadores e pecadores arrependidos. Há um relato lá em João de uma mulher que foi flagrada em adultério, trazida à presença de Jesus, e a mensagem de Jesus foi: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos se afastaram, e Jesus olha para aquela mulher e diz: nem eu também te condeno, vais e não peques mais. Então, desde que haja arrependimento, que a pessoa se aproxime de Deus e de Cristo, Ele tem o perdão para dar ao pecador arrependido. Então, essa é a grande mensagem que nós extraímos também aqui dessas parábolas de Lucas, capítulo 15. Inclusive, o filho pródigo,
depois dele retornar, ele foi, o filho que ficou em casa censurou o pai por receber e por acolher aquele filho perdido. Então, daí também nós extraímos a lição que nós devemos confiar na graça de Deus, entender a graça de Deus e nos alegrar até com aqueles que se arrependem. Lucas capítulo 15, versículo 10. Há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então a gente deve celebrar quando as pessoas se arrependem, procuram a Jesus como seu Salvador, quando reconhecem o seu pecado e, o mais importante, quando percebem a sua carência e a sua necessidade real e concreta de Deus. E aqui, pastor Fábio, à guisa de conclusão, a gente destaca aqui que o Pai Celestial, o Abba Pai, né, que está aqui reportado na parábola do filho perdido, ele está sempre de braços abertos e disposto a receber o pecador arrependido. É verdade. Deus, ele é um Deus de amor, né? E ele quer que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade, e ele se alegra, é motivo de alegria. Aqui no versículo 6 diz que quando o pastor encontrou a ovelha que estava perdida, ele diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E Jesus, ele faz um fechamento dizendo: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando a mulher também achou a dracma que estava perdida, ela também convocou as amigas e vizinhas. É interessante que essa alegria, tanto do pastor quanto da mulher, é uma alegria que ela quer compartilhar com o próximo, com as pessoas que estão à sua volta. E ela disse: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria no céu diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, meu querido irmão, você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que está longe do aprisco, não sei qual foi o motivo, não sei o que aconteceu com você, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus está pronto a te receber de volta. Deus é um Deus de amor, Ele quer ter você de volta nos braços dEle, e se você der esse passo, voltando-se para Deus, com certeza Ele vai receber você e vai haver festa no céu. Muito bem, nós estamos encerrando mais uma edição do nosso programa Escola Bíblica Dominical em Debate. A Escola Dominical e o debate continua lá na sua igreja, próximo domingo, geralmente 9 horas da manhã. Não fique de fora, participe da Escola Bíblica Dominical. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. Amém. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Paz do Senhor.